Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Isaías 24. Eis que o Senhor devasta a terra e torna deserta, transforma sua face e dispersa seus habitantes. Isso acontece ao sacerdote como ao leigo, ao senhor como ao escravo, à senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como também ao devedor. A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. A terra está na desolação murcha. O mundo definha e esmorece, e os chefes do povo estão aterrados. A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso a maldição devora a terra, e os seus habitantes espinham suas penas. Os habitantes da terra são consumidos. Um pequeno número de homens sobrevive. O mosto está triste, a vinha murcha, e os que tinham o coração em alegria suspiram. O som alegre dos tamborins cessou. Os risos morreram, e o som alegre da cítara calou-se. Não se canta mais bebendo vinho. O licor é amargo ao bebedor. A cidade desordenada está em ruínas. Todas as casas fechadas para que ninguém possa entrar nelas. Gritam nas ruas, não há mais vinho. Acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra. Na cidade só resta escombros e a porta arrombada está em pedaços. Por isso acontece na terra, no meio dos povos, como com as oliveiras que alguém vareja, como com as uvas que acaba a vindima alguém rebusca. Eles elevam a voz e cantam. Do lado do mar, aclamam a majestade do Senhor. Glorificai, pois, ao Senhor nas regiões da luz e nas ilhas do mar, o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, honra ao justo. Eu, porém, disse, infeliz de mim, ai de mim. Os salteadores saqueiam, os salteadores obstinam-se na pilhagem. O terror, a fossa, a cilada vão aplanar-te, habitante da terra. O que fugir para escapar do terror cairá na fossa, e o que livrar da fossa será preso no laço, porque as comportas lá do alto se abrirão, e os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços, estala, fende-se, é sacudida, cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela, e ela cairá para não mais se levantar. Naquele tempo, o Senhor, lá do alto, examinará a milícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Serão amontoados como prisioneiros num calabouço, serão encerrados numa prisão, e depois de muitos dias serão castigados. A lua corará de vergonha e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos Exércitos reinará sobre o monte Sião e em Jerusalém, e sua glória resplandecerá diante de seus anciãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, hoje então, Isaías 24, nós podemos ver de forma muito clara. Estes 4 capítulos são frequentemente do 24 ao 27, chamado de Apocalipse de Isaías. Discute o castigo divino sobre o mundo inteiro por causa de seus pecados. A princípio, as profecias de Isaías foram dirigidas a Judá, depois a Israel, as nações vizinhas, finalmente ao mundo todo. Esses capítulos descrevem os últimos dias, quando Deus julgará todas as nações.
Nesta ocasião, ele eliminará todo o mal de forma final e permanente. Não foram só as pessoas que sofreram pelos seus pecados. Até a terra sofreu as consequências do mal e das transgressões. Atualmente vemos os resultados do pecado em nosso próprio país: poluição, crimes, vícios e pobreza. O pecado atinge tão extensivamente todos os aspectos de nossa sociedade que mesmo aqueles que são fiéis a Deus sofrem as suas consequências. Ninguém pode culpar a Deus por tais condições, pois foram trazidas pelo pecado praticado pelos homens. Quanto mais cremos em Deus, renunciarmos ao pecado, falarmos contra as práticas imorais e partilharmos a palavra de Deus com os nossos semelhantes, mais ajudaremos a reduzir a deteriorização da sociedade. Não devemos desistir. O pecado é atrevido e se multiplica, mas podemos fazer a diferença. E muito, né? Nós podemos fazer uma diferença imensa em todos os sentidos. Os que creem foram deixados para trás. Após o castigo de Deus ajudar, cantarão para a glória da justiça divina. Isaías sofria pelas condições de seu mundo. Também nós podemos sentir-nos deprimidos por todo o mal existente ao nosso redor. Nesses momentos precisamos confiar nas promessas de Deus para o futuro e olhar à frente, entoando-lhe louvores pela restauração que fará em todas as coisas. Os exércitos do alto referem-se às forças espirituais que se opõem a Deus. Ninguém, nem mesmo os anjos caídos, escaparão ao devido castigo. Entender que hoje, né, nós enxergamos de forma muito clara e nítida todo esse julgamento do Senhor, dos confins da terra, ouvimos cantar honra ao justo. Então, Deus está aqui falando, não importa se é leigo, não importa se é sacerdote, não importa se é escravo, não importa, né, se é uma pessoa que é livre, todos serão julgados. O julgamento do Senhor será para todos de uma forma visível. E por isso nós estamos meditando neste mês de dezembro também a leitura de Isaías, né? Hoje, no dia 4, nós estamos vivendo o primeiro sábado do mês e a leitura de Isaías hoje é 30, do 19 seguintes. Mas temos o salmo que diz, Salmo 146, felizes são aqueles que esperam no Senhor. Tudo que fazemos com espera já é uma oração. E por fim nós temos o Evangelho de São Mateus 9, 35 e o 10, do 1 a 8, onde vai dizer o seguinte para nós, essa explicação. A primeira parte do Evangelho de hoje é um resultado das atividades de Jesus. Depois de narrar os 10 milagres, Mateus conclui mostrando Jesus em plena atividade, através da pregação do reino e curando todo tipo de doenças. Jesus é o Salvador que salva seu povo de toda sorte de males. É o Messias da palavra e da ação. A compaixão de Jesus diante da situação das multidões prepara a segunda parte, o chamado dos 12 apóstolos e seu envio em missão. Evangelho do Reino, mesma expressão do 4:23, a boa notícia do reino. A ligação entre o reino é muito frequente. Compadeceu-se. O verbo grego que deriva do substantivo que designa as entranhas, órgãos vitais do corpo, coração, rins, fígado e pulmões, como a sede de sentimento e das emoções. Este verbo nos evangelhos é atribuído ao Messias, quando usado sempre é precedido do verbo ver. E vendo a situação das multidões, que Jesus é movido de compaixão
e então age em favor delas. Multidões. As multidões têm uma dimensão social, elas não têm nome. Jesus vê essas pessoas como um rebanho sem pastor, ou seja, perdidas, sem rumo, em perigo diante dos mercenários e dos inimigos, de que não poderão se defender sozinhas. Messe, Jesus compara a multidão com a messe. A produção pode ser abundante, porém, se não há operários que o façam, a colheita ela se perde. Assim também a multidão sedenta de ouvir a palavra de Deus pode se perder por falta de quem cuida dela. Esta imagem indica também o tempo da igreja, pelos apóstolos que devem trabalhar. Ide. Então Jesus envia os discípulos em missão, com o poder de realizar todos os sinais que ele mesmo realiza. Ao mesmo tempo, a missão de anunciar que o reino dos céus está próximo, isto é, começa a realizar o tempo da graça de Deus chegou. De graça, os missionários devem trabalhar de graça, eles foram beneficiados gratuitamente e da mesma forma deve generosamente dar. O reino dos céus não se compra, não é uma casa de negócios, mas é gratuidade. É assim que o Pai age, é assim que Jesus trabalha, é assim que a igreja deve servir ao reino. O evangelho de hoje é um grande convite para seguirmos o exemplo de Jesus, convite para ver a situação das pessoas e então sentir compaixão pelas multidões. Também hoje abandonados sem pastores, convite para irmos em missão, convite para ir anunciar ao mundo a boa nova de Jesus, sobretudo as mais necessidades, anunciar gratuitamente que o reino de Deus está próximo. Convite à doação gratuita da vida, serviço do projeto de Deus. O apóstolo Paulo ensinará mais tarde que Deus ama a quem dá com alegria, segundo Coríntios 9, 7. O advento é um tempo de conversão, espera e anúncio. Hoje também nós somos chamados e enviados por Jesus para anunciar a boa notícia do reino. E eu e você temos que nos converter para poder não fazer como esse povo de Isaías, um povo, né, que realmente não, um povo que não honra o senhorio desse Deus que é o soberano, todo-poderoso. Que a graça de Deus possa nos acompanhar no dia de hoje, nos fazer pessoas livres. Hoje, para a glória de Deus, estarei pregando o dia todo em Umuarama e à noite em Cianorte. Peço que vocês lembrem de rezar por mim nesse dia. E amanhã, bem de madrugada, estarei viajando, né, para Brasília, junto com o Frei Josué, nesse aniversário dele. Mas nós estaremos unidos com vocês, pela força do amor e pela força da nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.